aqueles que não me conhecem. Meu nome é José Américo Bahia, sou médico, sou diretor técnico do Hospital Life Center aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem há 6 anos que eu ocupo essa posição. A gente fez uma transformação muito importante aqui no hospital. O Dr. Caio fez parte disso, né? Dr. Caio, que é cardiologista, formado pela Faculdade de Medicina da UFMG. Depois ele fez a sua residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina. Fez a sua residência em cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, não é isso, Caio? Isso. Depois foi fazer uma especialização em transplantes cardíacos e insuficiência cardíaca no Instituto do Coração de São Paulo. Em São Paulo trabalhou no Hospital Albert Einstein e resolveu voltar às origens, voltar às raízes dele, vir para Belo Horizonte e nos procurou lá no Hospital Life Center, entrou lá no hospital lá na nossa central de especialidades na área de cardiologia, assumiu um plantão na nossa unidade cardiovascular. Em pouco tempo surgiu a oportunidade, ele aceitou o convite para assumir a coordenação da nossa UTI cardiovascular, promoveu uma transformação muito significativa na unidade. Hoje a gente tem índices comparáveis às melhores unidades de terapia intensiva cardiovascular e neurológicas do mundo, né? São acompanhados aí os indicadores através de um software que faz esse benchmark, e a nossa unidade está muito bem posicionada, a gente tem muito orgulho disso, Caio. Trouxe uma proposta para a diretoria para estruturar um pronto atendimento de cardiologia. Então é um jovem médico que vem se dedicando muito ao hospital, que vem contribuindo muito e mudando o perfil do hospital, que está sendo reconhecido aí pela sua excelência nessa área. O Dr. Caio aceitou o convite para vir conversar conosco hoje sobre emergências em cardiologia quando procurar um pronto atendimento. Antes de entrar propriamente nesse tema, Caio, a gente precisa retomar aquilo que a gente discutiu na semana passada, que foram os acidentes vasculares cerebrais aqui com o Dr. Daniel Izone. Então, o Dr. Daniel, ao falar das causas do acidente vascular cerebral, ele mencionou algumas doenças cardiovasculares, e isso deixou um pouco de dúvida em relação aos nossos seguidores. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, dessas causas, quais são essas doenças cardíacas que têm o risco de AVC, explicasse um pouco. Aqui a gente está conversando, nós somos 2 médicos, mas os nossos seguidores formam um público não médico, então a gente pode usar aqui uma linguagem bem coloquial, que seja bem facilmente entendida por todos, né, que não é um fórum de médicos. Então, vamos procurar explicar aí sem jargão, de uma forma bem simples, didática, para que as pessoas entendam, né? Então, Daniel falou em forame oval patente. O que é o forame oval patente? Por que ele provoca, por que ele aumenta o risco de um AVC? Como que uma pessoa sabe que tem esse tal desse forame oval patente, né? E o que pode fazer, qual o tratamento, enfim. Queria que você colocasse um pouco aí a respeito dessa condição. Primeiro, boa noite, né? Obrigado, Zé Américo, pelo convite. Realmente tem sido um desafio assumir, dar sequência nessa questão da cardiologia do hospital, mas é uma coisa que realmente me motiva muito, a gente tem colhido frutos disso, né? E eu acho que só temos a crescer, acho que o hospital
já se mostrou que é um hospital, né, de liderança em Belo Horizonte. Eu acho que a cardiologia não podia ficar para trás isso de forma alguma. Essa parte das lives eu achei uma iniciativa muito interessante, acompanhei a live do Daniel na semana passada, não consegui participar ativamente, mas já vi que tinham sido levantadas algumas questões cardiológicas. Eu acho que quanto mais informação a gente puder trazer nessa fase, né, melhor. Eu acho que a pandemia nos trouxe algumas coisas positivas. Acho que essa, né, discussão maior sobre os assuntos, sem dúvida, é uma das coisas que a gente vai levar, acho que daqui para frente, mesmo depois que isso estiver passado. As doenças cardiológicas, elas andam muito próximas dessas doenças neurológicas, tanto que lá no hospital, nossa UTI, ela é uma UTI mista, né? A gente atende pacientes cardiológicos e neurológicos no mesmo local. E porque os fatores de risco, na maioria das vezes, eles são os mesmos, né? Então, quando o Daniel fala de pacientes com AVC, a grande maioria dos pacientes com AVC, eles têm doenças cardiovasculares que levaram a isso em algum momento. Então, seja arritmias cardíacas, seja aquele paciente que tem hipertensão arterial, seja aquele paciente que tem o colesterol alto, que são fatores que a gente já conhece, que são fatores marcantes, que são modificáveis e que podem causar, do mesmo jeito que causam infarto, né, que a doença no coração pode levar a causar o AVC, seja ele isquêmico ou AVC agudo. Chegando à sua pergunta mais especificamente do forame oval patente, isso é uma alteração, na verdade, uma má formação, né? A gente tem esse forame oval patente durante a infância, na verdade, logo, né, durante a gestação, e depois na infância isso é fechado. Algumas pessoas não fecham isso, e quando a gente está investigando o AVC especificamente de causa indeterminada, então principalmente em jovens, quando seria esperado o AVC, o paciente não é hipertenso, ele não tem arritmia cardíaca, às vezes a gente consegue identificar que tem essa perfuração que comunica duas câmaras do coração e que aumenta a chance de um trombo que está na circulação, por exemplo, da perna, que geralmente não teria repercussão tão grande assim, que ele migre, né, e possa ir para uma circulação cerebral, que é uma coisa mais delicada. Então, às vezes, gera AVCs em pacientes que a gente não esperaria, e com a investigação, através de ecocardiograma, principalmente, a gente consegue identificar, às vezes, isso, e é uma questão que é passível de tratamento, né? Principalmente hoje, o tratamento endovascular, a gente consegue fazer isso através da hemodinâmica, fechar esse forame oval, e aí prevenir outros eventos, né, caso o paciente tenha tido algum já antecedendo ao quadro. Uhum. Tratamento endovascular é aquele que, igual colocar o stent no coração, né? Vamos falar assim de uma maneira mais leiga, né? Através não desse precisa de abrir o cateterismo. peito, não precisa de abrir o coração, né? Através de um catéter. Explica aí. Isso. Hoje em dia, na cardiologia, a gente tem crescido muito nesse campo de tratamento minimamente invasivo ou não invasivo, né? Então, começou através dos stents, hoje isso é muito bem documentado. Na doença cardíaca aguda, no infarto agudo, é o tratamento, né, de escolha, e que mudou a cardiologia nesse sentido, diminuiu mortalidade, melhorou sobrevida. Mas também para esses procedimentos que antigamente eram, né, entendidos como mais complexos, então de fechamento de CIA, fechamento de CIV, tratamento de válvula, que algumas, né, a gente consegue hoje fazer tudo através de cateterismo, com menor risco para o paciente, melhor tempo de recuperação. Então, isso impacta muito na qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. Tá ótimo. E você falou de arritmia cardíaca. Fala um pouquinho de arritmia, o que que é, porque aí a gente já começa a entrar um pouquinho no nosso tema, né? Quando procurar o pronto atendimento. Então, fala para a gente um pouquinho, em qual situação que uma pessoa deve procurar, quais são os sintomas, sinais e sintomas que devem levar uma pessoa a procurar o pronto atendimento nesse momento que a gente está vivendo. Qual é a importância que tem, né, assim, a gente continuar tratando de saúde, prestando atenção em alguns sinais e sintomas, né,
para que a gente evite chegar muito grave, como a gente tem visto vários casos chegando grave no nosso pronto atendimento, né? A gente tem casos de pessoas que ficam em casa passando mal, com medo de ir para o hospital e contrair a Covid, e às vezes eles chegam no hospital já com o diagnóstico do coronavírus, em quadros extremamente graves, né? E outras vezes são doenças cardíacas ou outras doenças que a pessoa fica esperando muito tempo e chega no hospital também muito grave. Então, assim, como nós já nos preparamos, né, durante esse tempo todo, aí, desde março a gente vem, nós vimos nos preparando, todos os hospitais se prepararam e o Life Center criou uma estrutura de pronto atendimento completamente separada, né, a área que atende os pacientes de Covid, da área que atende os pacientes com outras doenças, como as doenças cardiovasculares. A gente tem andares que são separados para isso, como a gente ocupa um edifício, né, são 20 andares o hospital, a gente teve essa condição de oferecer andares completamente isolados, onde não entram pacientes com suspeita de coronavírus e outros andares destinados exatamente a esses pacientes. Mas quais são os sinais e sintomas, então, que a pessoa deve observar para procurar o pronto atendimento, no caso da cardiologia especificamente? Então, esse assunto é interessante e a gente ficou muito com uma expectativa grande aí do que viria para a gente, né? Depois de ter visto a experiência de outros países e depois de outras cidades que tiveram a pandemia um pouquinho antes da gente, né? Então, foi descrito que durante essa pandemia os pacientes tinham sumido do pronto-socorro, os pacientes cardiológicos, e principalmente o infarto. Então, onde estão os pacientes infartados que a gente via todos os dias chegando no pronto-socorro e agora não estão chegando, né? A gente não tem ilusão de que eles não estão, né, não estão acontecendo. Eu acho que realmente é falta de procurar o atendimento, ou em alguns casos, em outras cidades onde a situação se agravou mais, de não ter conseguido acessar o atendimento. O que é importante nessa fase? Entender que, como sinal de alerta ou de risco, e não ficar em casa, né, sobre maior risco de evoluir com uma gravidade maior. Os sintomas principais em doença cardiovascular são, você falou das arritmias, né? Então, o que é arritmia? Arritmia é um descompasso, uma alteração dos batimentos do coração, que pode se desenvolver tanto com os batimentos acelerados e fora do ritmo, ou como os batimentos mais fracos também, as bradicardias. Então, o principal sintoma nesse sentido seria coração descompassado, coração muito acelerado, ou às vezes ainda desmaios, não é infrequente. A gente tem uma população muito idosa, que às vezes o paciente tem desmaio, a gente vai identificar, ele está fazendo uma arritmia do tipo BRAD, né, arritmia lenta, que o paciente vai precisar de um marca-passo, ou de algum tratamento de ablação, de arritmias. Isso é muito comum. Então, primeira coisa, está tendo coração acelerado, que não é comum, ou está tendo desmaios que não tinha, nunca teve desmaio, começou a ter desmaio. Isso é uma coisa que chama a atenção, né, que não é sintoma leve, tem que procurar atendimento, tem que procurar o pronto-socorro para poder identificar. Dor no peito, né, talvez seja o mais comum dos sintomas cardiovasculares. A dor no peito, principalmente aquela dor no peito persistente, uma dor que é descrita como aperto, que está associada às vezes com enjoo, sudorese. Então, né, o paciente está suado, ele está enjoado, está vomitando, aquela dor que o paciente ele fica sem lugar, ele, né, não é aquela dorzinha que ele toma um remédio para a dor que ele está acostumado e que melhora. Geralmente isso também é um sinal de alerta que tem que levar o paciente ao pronto-socorro. Além disso, falta de ar é um sintoma muito importante na cardiologia, né? Isso se confunde um pouco, às vezes até com o próprio Covid, mas geralmente na cardiologia são sintomas de falta de ar associado com inchaço. Às vezes o paciente que já tem o diagnóstico de problema cardíaco sabe que tem um coração fraco ou tem um coração grande. Esse paciente, quando ele fica inchado, cansado, ele precisa de atendimento sob o risco de, né, evoluir de maneira desfavorável, de evoluir mal. E, né, nessa pandemia fica assim, esse receio, o que é? Acho que ele vai ser só sendo avaliado mesmo pelo profissional nesse sentido, para poder definir,
Eu acho que esses fluxos que você falou são muito interessantes, né? Eles já foram tomados desde o começo, os pacientes eles estão bem protegidos nesse sentido, né? Desde o pronto-socorro, a UTI cardiovascular, que ela não tem contato nenhum com o paciente com suspeita de Covid. Acho que para a gente conseguir cuidar de todo mundo, né? Não adianta a gente cuidar só do paciente com Covid e deixar as outras doenças que talvez sejam tão graves ou mais graves que o Covid desassistidas, porque a gente não vai estar fazendo uma boa medicina. Uhum. Me falar uma coisa, cara, tem um dado do Ministério da Saúde que as doenças cardiovasculares, né, principalmente a insuficiência cardíaca, o infarto, a arritmia, né, a doença arterial coronariana e outras doenças são as mais comuns e afetam cerca de 300 mil pessoas por ano no Brasil, né? E estimativa de que 31,5% dos óbitos no país são provocados pelas doenças do coração. É isso mesmo? 31,5% dos óbitos. É isso aí. A gente sabe que o infarto isoladamente é a causa de maior morte no Brasil e no mundo, né? Então, antigamente a gente tinha algumas outras causas que chamavam mais atenção no Brasil, mas no mundo isso já era, nos países desenvolvidos isso já era a doença cardiovascular. Mas é interessante que hoje a gente fala muito dos números aí da Covid, né? A doença cardiovascular mata, em média, 1.100, 1.200 pessoas por dia, todos os dias, né? Então, são números muito próximos do que a gente está vendo hoje, talvez no auge da pandemia, chegando no auge da pandemia. Isso todos os dias há muitos anos, né? E quando a gente fala nisso, a gente está falando de doenças que são preveníveis, então que a gente conhece os fatores, né, de risco, a gente tem maneiras efetivas de evitá-las, né? E de tratá-las também. Então, depois que já estão em curso do tipo infarto, AVC, a gente também tem como tratá-las, muito diferente do que a gente está vendo aí com o coronavírus, que a gente está, às vezes, batendo um pouco de cabeça, tem dúvida o que funciona, o que não funciona. Nas doenças cardiovasculares, isso tudo já está muito bem documentado, né? E, então, a gente tem muito mais oportunidade de ajudar essas pessoas com números tão relevantes assim na questão dos óbitos. Uhum. O Daniel falou muito na questão do AVC, do tempo de atendimento, né? Qual que é a importância do tempo de atendimento na cardiologia também? Acho que também tem uma relevância isso, né? Qual que é, o que é o ideal, Caio? Assim, quanto tempo uma pessoa que está com dor no peito, que está tendo sudorese, quer dizer, a gente está falando aqui de um quadro típico. Claro que existem apresentações atípicas, né? Aquelas apresentações mais raras, mas aí é o imponderável, né? Mas é uma apresentação típica, assim, dor no peito, suando frio, ou um mal-estar assim indefinido, como você falou, alguma coisa assim que eu não estou bem. Quanto tempo essa pessoa pode aguardar antes de procurar assistência? A gente fala em cardiologia que tempo é miocárdio, é coração, né? Então, quanto mais rápido esse paciente, né, no caso dos sintomas que você descreveu, uma suspeita de infarto, ele for atendido e for identificada a doença e tratado, melhor é para o paciente, menor chance dele evoluir, seja com morte, seja com insuficiência cardíaca, que são as complicações mais comuns desse tipo de doença. Então, o que é protocolar hoje, o que a gente coloca como boa prática, é que esse paciente chegando ao pronto atendimento, que ele esteja já com, né, faça todo o percurso dentro do hospital, do eletrocardiograma, avaliação do cardiologista, as medicações, chegada na sala de hemodinâmica, que é onde vai fazer o cateterismo em si, e a abertura do vaso, né, a gente fala de desentupir aquele vaso que está entupido, que seja feito em até 90 minutos. Isso mostra, diminui mortalidade, diminui desfechos, que a gente chama de desfechos, né, graves nesses casos. Então, a gente pensa que é 1h30, né? Então é relativamente pouco tempo, a equipe tem que estar realmente bem treinada para que a gente não tenha risco, né? 1h30, quer dizer, 1h30 depois que ele chega no hospital. Depois que ele chega. Mas ele não pode demorar em casa também, né? Porque se demorar em casa, está perdendo o tempo de resposta dele. Ele pode agravar em casa, né?
E Com chegar certeza. e essa hora e meia já não adiantar mais nada. Com certeza. A gente trabalha, nossas metas são dentro das que a gente consegue controlar, né? Então, acho que já dentro Sim, do sim, hospital, mas mas quanto mais rápido o paciente com dor no peito ele é atendido, né? Então, que esse pré-hospitalar também seja bem feito, que seja com ambulância, que já seja, né? Às vezes já avisa a equipe do pronto-socorro que esse paciente está chegando, e a gente consiga se organizar, seja ele indo por conta própria, mas desde a equipe do lado porteiro, eles já são treinados para identificar o paciente com dor torácica e seguir um fluxo mais rápido. Quanto mais rápido isso for feito, melhor, geralmente melhor o desfecho. A gente tem tido, né, muita felicidade com esse tipo de caso. A gente está numa área central, por exemplo, lá no Life Center, então os pacientes chegam rápido para a gente, isso é uma coisa boa. E a gente tem conseguido fazer, às vezes até muito menos tempo que esses 90 minutos, com ótimos resultados. Então, o último uhum. caso que eu me recordo, o paciente foi abrir o vaso com 61 minutos, que é uma coisa assim, muito, muito interessante. Isso melhora muito a condição do né, pós-infarto. Então, o paciente fica menos tempo de CTI, menos tempo de internação, né, que é o que a gente mais quer nesse momento, né? O cara ficar menos tempo internado, é menos leito ocupado para ele poder ajudar outras pessoas que vão precisar, é menos risco dele, né, ter contato com qualquer que seja outros problemas de saúde. E Uhum. isso facilita muito a reabilitação dele depois quando ele vai embora. A gente está falando aqui, cara, de problema cardíaco, né? Problema do coração. Mas a cardiologia vai bem além desses problemas do coração em si, né? E você falou mais cedo, né, um pouco quando a gente falou do forame oval, você mencionou a investigação em jovens e que pessoas com trombose venosa profunda, né, com trombo nas pernas e tudo, teriam uma suscetibilidade maior. Como é que uma pessoa pode perceber que ela está com uma trombose dessa? Porque aí vai afetar o coração também, por isso que eu estou te perguntando. Como que a pessoa, quais são os sinais de uma trombose venosa? A gente sabe que nesse período agora de pandemia tem muita gente trabalhando em casa e a academia está fechada, então aumentou o sedentarismo, aumentaram as horas que a gente fica assentado em casa trabalhando, e isso é fator de risco, o que as pessoas devem fazer para evitar e como é que aquela pessoa vai perceber que está com uma trombose? A trombose a gente consegue dividir em, né, dois tipos principais: a trombose venosa periférica, né, e o tromboembolismo pulmonar, que costumam andar junto, né? O tromboembolismo pulmonar geralmente tem repercussões mais graves, pode levar a casos dramáticos às vezes, né? Mas muitas vezes uma coisa se sobrepõe à outra. Essa questão da imobilidade, de ficar muito tempo parado, né, sem fazer atividade física, sem dúvida, está relacionado, né? Acho que o mínimo de atividade que uma pessoa faz em casa, se ela não é acamada e não fica, né, só sentado, isso já costuma ser suficiente. Mas a gente tem fatores de risco que são mais importantes que a gente tem que levar em consideração. Então, pacientes oncológicos, né, pacientes com câncer, eles têm risco maior de trombose. Então, quando eles apresentam edema nas pernas, isso geralmente é um edema que é unilateral, então uma perna mais inchada do que a outra, geralmente acompanhado de calor ou de dor importante nesse membro, geralmente é uma coisa que aumenta nosso grau de suspeição para a trombose periférica, né? Pacientes em pós-operatório, seja, né, de cirurgia bariátrica, seja de cirurgia ortopédica, principalmente. Então, esse paciente né, ele não usou nenhum tipo de profilaxia, que seria aqueles medicamentos anticoagulantes no pós-operatório, isso também aumenta o risco e a gente tem que ficar mais atento. Pacientes tabagistas, pacientes com histórico, então já teve trombose no passado, também estão sob maior risco, e aqueles pacientes que na história familiar também existe essa trombose mais presente. Então, esses pacientes têm que ficar mais atentos. Os sintomas mais comuns são esses que eu disse: edema, inchaço na perna, às vezes associado com calor, vermelhidão, né? E quando a gente passa para o embolismo pulmonar, que é, né, o TEP, né, esse tromboembolismo pulmonar, a gente está falando de dor no peito, é uma dor um pouco diferente da dor do infarto, que é uma dor geralmente mais empontada, a gente fala assim, uma fincada,
uma dor que piora quando o paciente respira fundo, às vezes associado com falta de ar, muitas vezes, coração acelerado, que às vezes acontece. Então, são doenças que também estão relacionadas ao nosso cuidado do dia a dia da cardiologia, mas do médico clínico, né, no geral, nem só o clínico, o cirurgião também, né, que no pós-operatório ele tem que ficar muito atento a isso, e que são doenças que são preveníveis. Acho que é uma coisa que é interessante, né, sempre que a gente pode prevenir uma doença, se a gente está tendo ela com frequência, quer dizer que a gente tem que melhorar o nosso jeito de trabalhar, e que são potencialmente graves, então acho que a gente tem que realmente ficar atento para elas. Legal. Tem uma pergunta aqui, a Sabrina Bersan. Como diferenciar uma dor no estômago de um infarto agudo do miocárdio? É uma pergunta que é difícil, mas que tem alguns detalhes que às vezes nos ajudam, né? Primeiro é se o paciente tem algum fator de risco para doença cardiovascular. Então, é diferente de a gente falar de uma dor, né, epigástrica nessa região do estômago, que pode mimetizar a dor do infarto num paciente de 18 anos, que às vezes tomou muito café, ou teve ingesta de bebida alcoólica, ou uma alimentação mais condimentada, e do que falar daquele paciente que tem colesterol alto, diabetes, já teve infarto no passado. Muitas vezes o que vai nos dizer é a história, né, o fator de risco que o próprio paciente tem. Outras coisas que nos ajudam a identificar são sintomas que às vezes se acompanham. Então, a dor do coração muitas vezes é acompanhada de falta de ar, essa sudorese, essa suadeira que às vezes dá, essa inquietude que às vezes dá, né? É uma dor que não costuma melhorar com a alimentação. A dor do estômago, às vezes o paciente fala que depois que alimentou, comeu alguma coisa, teve algum alívio. A dor do coração, ela não tem nada que costuma aliviar, então é uma dor que acaba levando o paciente muitas vezes a procurar um atendimento mais rápido, né? Mas isso vai de caso a caso, principalmente dependendo do risco do paciente. Então, se fala que é um paciente de mais alto risco, ninguém vai ficar pensando muito, né, em doença do estômago. Vamos primeiro excluir as doenças cardíacas, que elas são mais, né, perigosas, vamos dizer assim, e depois, se for o caso, a gente vai investigar essa outra causa. Ok. Bom, pessoal, a gente já viu aqui que protelar aí dá o pronto atendimento, né, como o Caio já colocou, a gente tem, quando numa situação de infarto, né, o tempo que a gente tem preconizado para atender um paciente após a chegada no hospital é de 90 minutos, então é um tempo curto, né, e a gente vê então a importância das pessoas procurarem um pronto atendimento caso tenham algum sintoma que possa sugerir uma doença mais grave, uma condição mais grave, né? A gente tem visto, eu repito aqui, que casos de óbitos que poderiam ter sido evitados se as pessoas chegassem mais tempo, né? E as pessoas não têm ido aos hospitais por medo, né? Por medo de contrair o coronavírus. Medo é o pior sentimento que a gente pode ter, né? Porque o medo, ele paralisa as pessoas e não deixa com que a gente faça aquilo que é necessário a gente fazer, muitas vezes de uma maneira inconsciente, né? A gente sente medo, então né, nega que esteja com aquele problema, porque o nosso medo é maior do que a gente acredita que seja o risco de morrer de infarto dentro de casa, né? A gente imagina que o risco de contrair coronavírus indo ao hospital é maior do que o risco de morrer de infarto dentro de casa, e o Caio já colocou aqui que não é. São mais de 1.100 óbitos por doenças por causas cardiovasculares por dia no Brasil, né? Então o risco é muito alto, né? É semelhante ao risco de óbito por Covid, né? Pelo coronavírus. E os hospitais estão com as estruturas separadas, estão preparados para atender a um e ao outro com um risco muito baixo de contaminação, como eu já coloquei que nós já fizemos lá no Hospital Life Center. Então, Caio, tem algumas pessoas aqui perguntando, né, quais são as emergências médicas que a pessoa deve ir ao pronto atendimento. Acho que é uma pergunta
um tanto ampla para a gente responder quais seriam as emergências médicas, né? Mas muitas pessoas entraram aqui na live após a gente já ter começado. Então, repete, assim, seria interessante a gente falar, repetir novamente, rapidamente, quais são os sinais e sintomas de problemas cardíacos preocupantes que a pessoa deve imediatamente ir ao pronto atendimento. Sem dúvida, né? É bom reforçar essa questão, né? A doença cardiovascular, se a gente falasse que estava tendo o mesmo número de infartados que a gente está tendo de infectado pelo coronavírus, a tragédia, sem dúvida, ia ser muito maior, né? Então, a mortalidade do infarto é, sem dúvida, muito maior do que a do coronavírus. Quando a gente fala em doença cardiovascular, e que, né, o que nos faz levar ao pronto-socorro, quais são as doenças que nos preocupam mais, vai passar pelo infarto, né? Angina, infarto, que são essas, né, que se apresenta muitas vezes com dor no peito, dessa dor com essa característica que eu falei, em aperto, às vezes associado com sudorese, às vezes associado com vômito, esse mal-estar, às vezes o paciente não consegue nem descrever bem como é que é a dor, ele tão incomodado, né? Aquela dor, principalmente a dor persistente. Além disso, as arritmias, né? Então, o coração muito acelerado, ou então o coração que está batendo muito devagar, pacientes com desmaio, né? No popular, às vezes as pessoas entendem que desmaio está mais relacionado com a cabeça, lá com a turma do Daniel, do que com a nossa, e é muito pelo contrário, a maioria dos desmaios, síncopes, estão relacionados com a cardiologia, e a gente vai, às vezes, ter tratamento direcionado para isso com muita eficiência, né? E além disso, a falta de ar talvez seja um dos sintomas mais comuns. Esse aí vai, né, se sobrepor um pouco nessa época da pandemia com o Covid, mas a falta de ar é aquele paciente que já conhece a doença cardiológica, então aquele paciente que ele já tem o coração fraco, ou ele sabe que ele tem um coração grande, o paciente que já infartou, ou tem doença de Chagas, né, que em nosso estado ainda é uma doença que é prevalente. Esses são sintomas que geralmente chamam mais atenção e que não costuma dar muito tempo para a gente ficar enrolando em casa, não. Olha, estou com esses sintomas, é melhor eu ser avaliado por um profissional. Chegando lá, se não tiver nada mais preocupante, você vai ser orientado, depois fazer um segmento ambulatorial, né, com consultas, que eu acho que também é muito importante a gente enfatizar, né, que talvez seja até tão importante quanto o atendimento no pronto-socorro, para a gente evitar a evolução, né, dessas doenças. Me fala uma coisa, que tem algumas pessoas perguntando se existe diferenças entre sintomas nas mulheres e os sintomas nos homens, né? Existe alguma diferença nesse sentido? Existe, né? Não só entre homem e mulher, mas paciente idoso também, ou paciente com algumas outras doenças. Então, quando a gente fala em doença do coração, principalmente infarto, as mulheres geralmente têm sintomas menos floridos, né? Então, ela às vezes não vai ter aquela dor no peito típica que a gente fala, que é segurando aqui no peito, que vai irradiar às vezes para o braço ou para as costas. Às vezes é descrito como uma dor um pouco menos intensa, né? Às vezes a gente tem o mau costume, né, o serviço médico de não valorizar tanto queixa em mulheres, achar que está relacionado às vezes com ansiedade, isso, né, tem que ser mudado com urgência, né? Mas o paciente mulher, o paciente diabético, às vezes tem infarto sem dor, só às vezes com enjoo, com vômito, com falta de ar, e o paciente idoso também, às vezes o paciente está tendo um infarto e ele está só estranho, ele está mais quietinho, estava mais acostumado a interagir com a família ali, mas aí tem 1, 2 dias que ele não está interagindo tanto mais, está mais confuso. Às vezes isso só já é suficiente como um sinal de infarto, né, que a gente fala às vezes um infarto mais silencioso e que a gente tem que, né, por isso que é importante ter um profissional especializado, cardiologista, lá na ponta, porque isso demanda um grau de suspeição maior do profissional. Uhum. Nós tivemos uma pergunta aqui, o Caio, da Samira. A gente está falando tanto dos sintomas e tudo, e ela pergunta por que os exames clínicos não são eficazes para garantir uma boa saúde do coração, né? Não sei se a pergunta está bem formulada ou se ela quis dizer alguma outra coisa,
Mas, enfim, por que que os exames clínicos não são eficazes para garantir uma boa saúde do coração? É uma pergunta que é muito comum, a gente escuta isso muito frequentemente no consultório e às vezes até lá no hospital mesmo. Senhor doutor, eu fiz meus exames anualmente e ainda assim eu tive infarto. Como assim? Eu não estava protegido? Acho que a primeira coisa é diferenciar de exame e de tratamento, né? Então, fazer os exames de check-up e não fazer as intervenções que são propostas pelos médicos, né? Então, descobrir que é hipertenso, não tratar a hipertensão, descobrir que é diabético, não tratar o diabetes, não te protege em nada, né? Então, fazer o exame é diagnóstico, né? Ele só dá o diagnóstico do que está acontecendo. As intervenções é que vão nos proteger, de fato, desses problemas que podem vir, do tipo infarto, AVC, né? Seja o que for. Outra questão é o tipo de exame, né? Então, tem muito paciente que faz um risco cirúrgico ou faz uma consulta eletiva no cardiologista X e vai lá, faz um eletrocardiograma e acha que aquilo ali vai protegê-lo, ou vai ter um grau de suspeição forte para definir se ele tem risco de infarto ou não. Esse exame não foi feito para isso, ele não tem essa sensibilidade, então não adianta a gente querer usá-lo nesse sentido, né? Acho que quem vai poder definir quais são os melhores exames para cada paciente é o cardiologista na avaliação dele, mas a gente, né, sabe que tem vários fatores, a gente consegue calcular risco cardiovascular com alguns exames, né? E aí, dependendo do tipo de exame, definir se a gente vai ter que aprofundar um pouco mais nessa investigação, ou se não, a gente pode ser um pouco mais conservador, só controlar fator de risco. Lógico que, mesmo com isso tudo, não é garantia, né, de que a gente não vai ter, mas a gente consegue minimizar em muito, né, o risco de vir a ter esses problemas. E hábitos de vida, né, Caio? Assim, mudança de hábito de vida, necessitou intervenções, às vezes não são só medicamentos, né? Às Com, vezes mudar hábito de vida, fazer atividade física, controlar peso, né? Isso tudo é importante para garantir a saúde cardiovascular, não é mesmo? com certeza, é uma coisa que a gente fala todos os dias, muito mais até do que falar sobre as medicações, a necessidade de, né, de usá-las, é que esses hábitos de vida são a base do tratamento, né? Isso, inclusive, muitas vezes nos poupa de, né, indicar medicações ou indicar tratamentos que seriam mais agressivos, só porque o paciente às vezes consegue melhorar com essas mudanças de estilo de vida. Então, aquele paciente que emagrece, que ele, né, não vai precisar de usar o remédio para pressão, ou o paciente que melhora a alimentação e não vai precisar usar, ou vai poder usar uma dose menor do remédio para o colesterol, ou do remédio do diabetes. Isso tudo é muito importante né, e a gente sabe que acontece. Muitas vezes a gente sabe que sozinho isso talvez não seja suficiente, ou que as pessoas não estão tão empenhadas, né, em fazer essas mudanças que envolvem mudança de estilo de vida, né? Então, muitas vezes eu acho que tem que ser uma coisa que tem que andar junto com o tratamento médico e medicamentoso, mas que elas são essenciais, né? Parar de fumar é essencial, né? Então, acho que nunca deixar de lado esse tipo de, né, de pensamento, porque ele vai ser muito importante na evolução da saúde do paciente. Isso. Você falou no uso da medicação, né? E aí citou os antihipertensivos, remédio para diabetes, né? Isso tudo. Muita gente acredita que, assim, que teve um diagnóstico de hipertensão e aí tomou medicamento, foi na consulta de controle, a pressão está normal, eu posso parar de tomar o medicamento, né? Isso é verdade, Caio? Sim, a hipertensão, ela cura com o tratamento medicamentoso no curto prazo ou não? Né? Essa hipertensão é uma doença crônica, não é isso? Infelizmente, não é verdade, né? A gente sabe que tem algumas causas de hipertensão que são reversíveis, são menos comuns, né? E dão a evolução, principalmente tem aqueles casos mais leves, né? Então, o paciente que precisaria de usar um remédio para pressão, ele perdeu lá 10% do peso, a gente está falando 10% do peso, não é uma quantidade significativa. Às vezes ele consegue sair do tratamento medicamentoso e às vezes cuidar só com, né, com essas mudanças de estilo de vida. Mas a grande maioria dos pacientes vai ter uma doença crônica que vai acompanhar eles para o resto da vida. E isso que você falou é verdade. Muitas vezes o paciente toma, aí ele fala assim, mas
não está tomando mais por quê? Ah, não, achei que eu estava bom já, né? E parou de tomar, parou de fazer efeito. Então, a proteção que o remédio te, né, induz e o que o remédio te protege é enquanto a sua pressão está bem controlada e você está tomando as medicações. Se você parou de tomar com 2 meses, 3 meses, daí para frente você não está protegido. E é o que às vezes acontece. Ah, eu ia no cardiologista, tomei o remédio para pressão e lá na frente eu infartei. Mas a pressão ficou controlada 1 mês, 2 meses. Tem 3, 4 anos aí depois de descontrole pressórico, né? Certo. E me fala uma coisa, Caio. O pessoal está perguntando aqui sobre hipertensão, né? A gente ficando um pouco nesse assunto. Nós falamos muito de infarto, falamos de arritmia. Qual o sintoma que uma pessoa que tem pressão alta, porque o Daniel falou também do AVC hemorrágico, né? E ele pode ter causa cardiovascular também, né? Então, qual é o sintoma que uma pessoa que tem hipertensão tem que observar para saber se ela está descompensando e tem que ir para um pronto atendimento, ou se ela pode marcar uma consulta com o cardiologista dela para a semana que vem ou para daqui a 15 dias? Qual que é aí o limite aí dessa questão da hipertensão? A hipertensão, ela tem, por característica de ser uma doença muito silenciosa, e talvez seja aí o maior risco dela, né? Então, muitas vezes, quando a gente dá o diagnóstico de hipertensão, o paciente já é hipertenso há um longo tempo e não se protegeu disso, porque na maioria das vezes não vai ter sintoma. Lógico, quando a gente está falando de pressões muito elevadas, né, e que às vezes estão relacionadas com esses quadros aí de AVC hemorrágico, igual o Daniel falou, a gente às vezes tem as urgências e emergências hipertensivas que são, né, o paciente às vezes pode apresentar com dor de cabeça, confusão mental, ficar mais confuso, às vezes, né, quadros mais dor abdominal, alguns casos mais dramáticos, mas não é a regra. Né? O mais comum é o paciente que tem a pressão alta, ele não sente nada, e é até por isso que a gente tem dificuldade de tratá-lo, porque se ele sentisse, muitas vezes ele estaria mais empenhado em tratar. Então, é importante fazer um acompanhamento dessa pressão, né? E se ela não estiver abaixando, comecei o tratamento, tem que voltar no médico para reavaliar se está suficiente o tratamento, se tem alguma coisa mais a adicionar, porque isso é que vai mudar, né, ao longo prazo a efetividade do tratamento. E me fala agora, já que a gente está na pandemia, Caio, me fala se existe relato de alguma lesão cardíaca provocada pelo coronavírus? Existe, não é o mais comum, né? A gente tem, na verdade, 2 espectros mais importantes. Aqueles pacientes que evoluem muito mal, né, que estão muito graves do ponto de vista sistêmico, então o pulmão está grave, está com insuficiência renal, coisas que podem acontecer. Esses pacientes podem ter acometimento cardíaco pela gravidade da doença. Isso denota mais gravidade ainda, esses pacientes estão sob maior risco. E a gente tem visto relatos, né, não são tão comuns, de doença específica do coração. Então, miocardites ou trombose de vasos do coração, então, fazendo às vezes infarto relacionado à trombose do Covid, ou inflamação do coração relacionado à inflamação viral do Covid, que pode ter repercussão do tipo insuficiência cardíaca ou mimetizar um infarto. Esses são menos comuns, né? Mas nos casos que tem evolução grave, muitas vezes a parte cardiovascular descompensa, né? E é uma parte que vai dar trabalho, que vai precisar ser cuidada também na recuperação desse paciente. Mas aí isso aí são os casos mais graves da Covid, né? Eu entendi se eu entendi corretamente. Isso. Não tem isso, o vírus em si, ele não provoca uma lesão direta, seria talvez consequência. Pela inflamação, Mas a gente ainda não tem conhecimento suficiente, talvez, para afirmar isso, né? Mas existe o tropismo do vírus pelo coração, então assim, o vírus atacando o coração, mas isso tem sido descrito com menos frequência, então talvez isso seja menos comum. Tá. Mas é possível. Agora a gente tem algumas perguntas aqui de alguns dos nossos seguidores, né? Então a Grazi
perguntou se quem tem hipertireoidismo tem uma possibilidade aumentada de ter doença cardíaca. O hipertireoidismo está muito relacionado com as arritmias do coração, né? Então, o desregulamento aí dos hormônios da tireoide, às vezes está relacionado principalmente às taquicardias. O coração está mais acelerado. Seja arritmias que às vezes a gente chama de arritmia sinusal, que é uma arritmia mais benigna, né? Há também arritmias do tipo fibrilação atrial, que são arritmias que às vezes demandam um tratamento mais adequado. Mas nesses casos especificamente, geralmente o tratamento está mais relacionado a tratar a doença da tireoide e muitas vezes o tratamento com o tratamento da tireoide já está relacionado com a melhora dos sintomas cardiovasculares e da doença cardiovascular também. Tá ótimo. O Conguinha perguntou se o uso do AS infantil previne o infarto ou se isso é um mito. Existem pacientes, né, que a gente vai indicar a aspirina como prevenção. Isso tem sido discutido nas sociedades médicas, principalmente de cardiologia, com algumas mudanças de indicação. Então, eu vou usar porque eu acho que eu tenho risco aumentado de infarto. Então, a automedicação, nesse caso, ela não é indicada de forma nenhuma, né? Então, o que precisa ser feito é você ir ao seu médico, avaliar o seu risco individual, né, com vários fatores que o cardiologista vai ponderar, e aí pode ser sim que ele vai indicar para você usar aspirina, mas de maneira nenhuma ele deve ser usado de forma como automedicação, porque está em risco. Pode ter risco de sangramento digestivo naqueles pacientes que têm, né, predisposição a isso, então acho que tem que ser bem indicado para o paciente certo. O João Capanema perguntou se a hipertensão controlada, se quem tem hipertensão controlada tem o mesmo risco cardiovascular de quem não é hipertenso. Em relação à doença cardiovascular em si, ter a hipertensão e usar medicamento já é maior risco do que o paciente que não tem. Mas, com certeza, se a gente for comparar o que está controlado com o que não está controlado, o risco é muito menor. Então, quanto antes essa doença for controlada, ela for diagnosticada e controlada, menor o risco, porque ele se expôs durante um menor tempo àquela injúria, aquela agressão da hipertensão. Mas se a gente for comparar paciente saudável com paciente hipertenso, o paciente saudável ele tem menos risco, com certeza. Bom, a Ana Luísa está fazendo marketing aqui ó, ela quer saber com qual frequência, se a gente deve consultar um cardiologista preventivamente e com qual frequência. Isso, acho que sim, né? Depois de uma certa idade, essa idade é que a gente fica um pouco na dúvida qual seria a melhor indicação. Eu costumo aconselhar, depois dos 30 anos, passar pelo menos uma vez, principalmente se tiver algum fator de risco. Então, se o cardiologista não identificar nada mais sério depois dessa consulta aos 30 anos, ele vai poder diminuir, aumentar essa periodicidade. Então, você não vai precisar, talvez, ir todo ano no cardiologista. Ele vai definir de acordo com o seu fator de risco. Mas se já naquela primeira consulta ele já identifica uma hipertensão, identifica um diabetes, um pré-diabetes, esse paciente ele vai ser acompanhado mais de perto desde o começo e com certeza vai ter uma evolução muito melhor do que aquele que vai procurar um médico com 50, 60 anos, depois de às vezes estar há 20 anos hipertenso sem saber, né? Uhum. E a Cecília está perguntando se a teromatose, deve ser a teromatose coronariana, né? Causa risco de infarto e quais os sinais de um infarto nesse caso? A traumatose é uma das causas do infarto, né? Principalmente da obstrução que leva ao infarto. A gente diagnostica isso de algumas formas, seja através do cateterismo, ou através de angiotomografia das coronárias, né? Muitas vezes, se essa é uma traumatose não obstrutiva, ou seja, que ela não causa uma obstrução significativa dos vasos, o tratamento disso vai ser com medicamentos, né? Então, e às vezes a gente consegue, com muito sucesso, controlando fator de risco, controlando colesterol, hipertensão, ter melhora desse quadro. Mas se já é uma teromatose mais significativa, que pode vir a causar sintoma do tipo dor no peito,
angina. Nesses casos, às vezes a gente indica, inclusive, tratamento já específico para isso, que seria através ou de uma angioplastia, do cateterismo, ou, né, dependendo da gravidade, indicar, inclusive, às vezes, umas cirurgias mais do tipo de revascularização do miocárdio, pode ser possível. Tem aqui duas perguntas de Maria Emília. Qual a idade, se existe uma idade a partir da qual o risco de infarto é maior e quando que o infarto leva à morte súbita? Quando que infarto leva à morte súbita? Geralmente naqueles infartos de vasos mais significativos e na parte mais proximal desses vasos, né? Então, quando a gente tem um entupimento que compromete uma parte importante do coração, que vai ficar sob risco, e se ele não é tratado a tempo, isso pode evoluir, sim, né, com né, um desfecho do tipo morte súbita. Quanto à idade, a gente sabe que quanto maior a idade, geralmente maior o risco. Isso varia de outros fatores de risco. Então, um paciente que tem história familiar, a gente vai ter que avaliá-lo antes, né? Mas, geralmente, quanto mais velho, maior o risco do paciente. E o G. Falan perguntou quais as chances de uma pessoa com anemia falciforme ter algum problema cardíaco. Existe chance, né? O paciente com anemia falciforme, ele tem outras complicações, às vezes, que são mais comuns e que, às vezes, vão levá-lo ao hospital com maior frequência, do tipo... Eles costumam ter muita dor torácica, que está relacionado com o tipo das hemácias que eles têm, né? Mas especificamente de doença cardiovascular, né, ateromatose, do tipo infarto, angina, o risco não é tão aumentado assim. Esses pacientes geralmente são mais jovens, então a gente não vê isso com muita frequência como a gente vê em pacientes idosos com outras doenças crônicas, que é o mais comum, né? Tá joia. O Caio, a gente está caminhando aqui para o final. Faltou eu dizer aqui quando eu te apresentei que você coordena o Heart Team do Hospital Life Center, né? Isso. O Heart Team, pessoal, é o time do coração, né? Na tradução literal, e significa um grupo de profissionais de várias especialidades, né, como cirurgia cardiovascular, hemodinâmica, anestesiologia, cardiologia, várias especialidades da cardiologia, que se reúnem semanalmente para discutir todos os casos que são submetidos a procedimentos invasivos no nosso hospital. A função desse time é orientar a diretoria técnica em relação aos casos e nos ajudar com as análises de todos os casos, com as indicações e tudo. E a gente criou esse time, depois que a gente criou esse time, a gente conseguiu um avanço muito grande nos nossos resultados, né? Então, fica aqui mais esse reconhecimento ao trabalho aí que o Dr. Caio tem puxado no hospital. E uma das grandes inovações, né, Caio, que esse Heart Team tem trazido e tem possibilitado que a gente introduza no hospital, diz respeito à troca valvar percutânea da válvula, né? Explica para a gente o que é TAV, o que a gente consegue, quais são os ganhos que se tem com isso e como que o Heart Team contribui para esse resultado. Eu acho que o Heart Team é essencial, né? Não é projeto de uma pessoa só, acho que todo mundo que está ali se empenha muito para que aconteça. Eu lembro da gente insistir muito nas primeiras reuniões, hoje elas fluem com muita facilidade e a gente tem, inclusive, participantes diversos, aí, sempre gente acrescentando muito para a gente. A TAV é uma sigla em inglês, né? Que, traduzindo, é de uma troca da válvula aórtica de maneira percutânea, né? Então, mais uma vez, através de cateterismo, a gente consegue fazer uma troca de uma válvula do coração, uma coisa que há muito tempo isso era, às vezes, impensado, né?
E por que que a TAV é muito importante e que ela tem ganhado muito espaço? Porque a doença aórtica, né? Então a estenose aórtica especificamente, que é quando a gente tem uma obstrução dessa válvula aórtica, é uma doença muito relacionada à idade. Então a gente tem a população cada vez ficando mais velha e cada vez ficando, né, com essas doenças mais prevalentes na nossa população. Então, são pacientes muitas vezes muito frágeis para cirurgias cardíacas convencionais. Então, você vai pegar um paciente, às vezes, de 90 anos, 80 e muitos anos, com baixo peso, outras comorbidades, né? Às vezes diabético, tem uma doença renal que, às vezes, doença renal crônica, que não é dialítico, mas tem um risco maior de descompensar. E a gente consegue, através de um procedimento que dura alguns minutos, né? Trocar uma válvula e evitar que ele vá para uma cirurgia com o peito aberto, com o paciente entrando em circulação extracorpórea, com todos os riscos que isso envolve. Então, a gente tem feito alguns casos assim, com muito sucesso, acho que casos muito emblemáticos assim, de pacientes que saem do hospital com 3 dias de internação e estar em casa de volta às suas atividades normais, né? Uma coisa... E que com a melhora de qualidade de vida e de sobrevida impressionante. Assim. Então, acho que isso veio para mudar a história natural da cardiologia, né, dessa doença na cardiologia. A gente começa a ter também, não só para a válvula aórtica, começar a pensar também para a válvula mitral, alguns procedimentos desse tipo. Então, acho que cada vez mais, como eu disse, a cardiologia vai se desenvolver para esse lado do minimamente invasivo, do pouco invasivo, porque é o futuro. Ótimo. Ô Caio, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente na segunda-feira à noite. Muito obrigado a todos os nossos seguidores que ficaram conosco até agora assistindo a essa live. Eu lembro a vocês que, assim como a live da semana passada, esta também vai ficar disponível no IGTV, tá certo? Então, daqui a pouco, a gente sobe essa live para o IGTV e ela vai ficar disponível para que vocês possam assistir e ver em quais situações que você deve suspeitar que está tendo algum problema cardiovascular agudo que necessita de ir ao pronto atendimento, né? Muito obrigado mais uma vez, boa noite a todos, até a próxima semana, toda segunda-feira, às 20 horas, Live para vocês com informações sobre saúde. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição aí para as próximas. Até mais. Até mais.